pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Sunamita e esse é mais um vídeo onde vamos falar sobre educação cristã. No segundo domingo de dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia. Eu inclusive já gravei um vídeo falando sobre isso, um vídeo para incentivar você a não deixar essa data passar em branco. O título do vídeo é 3 motivos para comemorar o dia da Bíblia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá assistir. Um outro vídeo que eu vou deixar também aqui, o link, é a história da Mary Jones. Um vídeo muito legal, muito interessante que você pode passar com as suas crianças, que vai incentivar o amor pela Bíblia. Uma história muito linda dessa menina chamada Mary Jones. E o vídeo de hoje é um especial também pelo Dia da Bíblia, onde eu vou dar 2 indicações de literatura para você, tanto para trabalhar agora no Dia da Bíblia, quanto também ao longo do ano inteiro, pois são 2 livros essenciais para você ter na sua biblioteca, que são esses aqui: O que é a Bíblia e Viagem pela Bíblia. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse livro aqui, desse conteúdo maravilhoso. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Então vou mostrar aqui pra vocês, vou falar um pouquinho sobre esses 2 livros aqui, que na minha opinião são livros muito interessantes para você trabalhar sobre a Bíblia com seus filhos e com seus alunos. Vale muito a pena você ter esses livros na sua casa. São livros produzidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, os 2, tá? E eles são assim, livros grandes e bastante ilustrativo. Eles têm muitas ilustrações, fotos, são formas muito legais de você ensinar as crianças e até mesmo os adultos aprenderem também. O preço desse livro não sei quanto está hoje, porque já tem bastante tempo que eu tenho esses aqui, apesar de eles estarem bem novinhos, né? Mas ele deve estar entre 15 e 30 reais, ou seja, um preço bem acessível para um conteúdo tão rico. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas páginas que eu destaquei aqui. Bom, então vamos começar aqui pela primeira indicação, que foi esse livro aqui, O que é a Bíblia? Uma introdução ao livro da fé cristã. Daí eu marquei algumas páginas para mostrar para vocês, mas eu achei bem interessante falar sobre o conteúdo dele. O que é a Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita em português? O que é o Antigo Testamento? Como a Bíblia começa? Há muitas leis nos livros da lei? O que são os livros históricos? O que vem depois dos livros históricos? O que são os livros de sabedoria? Quem foram os profetas? Por que algumas Bíblias são mais longas do que as outras? O que é o Novo Testamento? O que são os Evangelhos? Onde se encontra a história de Natal? O que sabemos a respeito de Jesus? O que são as parábolas? Por que a crucificação de Jesus foi importante? O que aconteceu depois de Jesus? Como os cristãos permaneceram em contato? A Bíblia descreve o céu? Quem transmitiu as histórias? Quem lê a Bíblia? Como você usa a Bíblia? Qual a mensagem da Bíblia? Bom, essas são as perguntas que o livro se propõe a responder. Curiosos? Vou então folhear aqui algumas páginas desse livro para você ver como é dentro, como é um livro bem explicadinho, é um livro que é muito bom. Os juniores eles vão amar, eles vão entender com muito mais facilidade a Bíblia, os adolescentes também. E eu acho até mesmo nós adultos é bem interessante a gente poder ver fotos e ver ilustrações, a gente consegue entender muito melhor. Fala que é um livro mais importante da fé cristã e que se divide entre Antigo e Novo Testamento. Aqui nesse cantinho temos fotos da Bíblia e como a Bíblia ela é guardada. Aqui tem um desenho de Jesus na sinagoga de Nazaré. Naquela época, era comum convidar um visitante fiel a Deus para fazer a leitura do Antigo Testamento na sinagoga. Aqui é um desenho que ilustra Jesus lendo a Bíblia. Aqui temos um rolo que mostra
parte da Bíblia hebraica. Essa aqui é uma foto real de como era, muito interessante, muito legal. Em cada página, em cada capítulo, tem um quadrinho com uma pergunta. Você sabia? E nesse quadrinho aqui eu vou ler, que eu até marquei aqui para mostrar para vocês. A palavra Bíblia, ela não aparece nenhuma vez na própria Bíblia. Porém, a Bíblia é um conjunto de escritos especiais chamados de Escrituras Sagradas. Sabia que a Bíblia não estava na Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Aí aqui vem falando sobre o significado da palavra Bíblia. Achei interessante essa foto aqui do lado, que está falando como as histórias eram contadas antigamente. Normalmente, as histórias eram contadas de pais para filhos em rodas. E aqui tem crianças em rodas de uma fogueira e o pai contando a história. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por vários homens inspirados por Deus. Aí aqui ele fala um pouquinho sobre Lucas, um repórter ambulante, e Paulo, um homem em missão. Mas o verdadeiro autor é Deus, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Como a Bíblia foi escrita? Aqui conta um pouco da história de como foi com o surgimento da Bíblia, da escrita. Fala sobre o papel papiro. Papel papiro eu até botei aqui para mostrar para vocês, porque antigamente não existia o papel como existe hoje, como a gente usa, mas era utilizado o papiro, que na verdade é uma planta de caule longo e grosso, fibroso por dentro. Então retirava-se o papiro, colocava-se o papiro alinhado, tinha-se esse trabalho de colocar em tirinhas, algumas na horizontal e outras na vertical. E logo depois vinha assim com uma prensa, com uma pedra bem resistente, pesada, e aí formava-se um papel resistente para a escrita. Muito legal, né? Aqui a gente tem uma foto de um pedaço de papiro danificado e uma pequena parte do Evangelho de João. Muito interessante. E aqui tem uma ilustração da Bíblia em rolo, porque antigamente não existia a Bíblia que a gente conhece, mas as Bíblias em rolo. A Bíblia foi escrita em português? Não. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? E o Novo Testamento quase todo foi escrito em grego. Daniel foi um livro escrito em aramaico. E aramaico provavelmente era a língua que Jesus falava. Aí aqui explica bem melhor. Fiz um resumo apenas. O que é o Antigo Testamento? Aí ele separa aqui os livros da lei, os livros históricos, livros de sabedoria, os livros de profeta. Tem aqui o desenho da Arca da Aliança. Como a Bíblia começa. Aí começa aqui os primeiros livros sendo citados. Aqui começa contando a história desde o jardim de Deus, desde lá do início, quando era Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo. E desse lado aqui tem um mapa que mostra as viagens de Abraão. Há muitas leis nos livros da lei? Aí tem, tá vendo? Todas aquelas perguntas que eu falei pra vocês lá no início, ele vai respondendo. Eu marquei isso aqui, ó. Você sabia, Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus? Você sabia disso? Aí aqui fala sobre os livros de sabedoria. Aqui fala quem são os profetas e divide os livros mais longos e os livros mais curtos. Por que algumas Bíblias são mais longas do que as outras? Aí ele vai explicando aqui. O que é o Novo Testamento? Basicamente, livros históricos, cartas e revelação, que é o Apocalipse. Então, estamos bem instruídos, né? O que são os evangelhos? Apesar de serem diferentes, o evangelho ele é bastante claro em uma coisa. Jesus pregou uma mensagem de amor a Deus e amor pelas outras pessoas. Explica sobre os 3 evangelhos juntos, Marcos, Mateus e Lucas. Aí ele coloca aqui, olha, porque tem coisa que tem em Marcos e não tem em Mateus e Lucas. Tem coisa que tem em Mateus e não tem Marcos e Lucas. Tem coisas que tem em Lucas que não tem Mateus e Marcos. Então, todos esses 3 são complementos uns dos outros. Esse mapa aqui ele é bem interessante. Ele conta sobre os passos de Jesus. Jesus nasceu em Belém, logo aqui, mas ele foi criado lá em Nazaré. Aqui, bem distante, né? Ele tornou-se pregador e mudou-se para Cafarnaum. Veio para cá. Mas ele viajou por todas as partes do país.
Foi na cidade de Jerusalém que ele foi preso e condenado à morte. Jerusalém? Aqui, voltou pra cá. É legal a gente conseguir se situar assim no mapa, né? Onde se encontra a história de Natal. Curiosidade, ainda hoje, ovelhas são pastoreadas no campo próximo a Belém. Bem curioso. O que são as parábolas? Vai falando sobre algumas parábolas. A crucificação de Jesus. O que aconteceu depois de Jesus. Muito legal. Então, gente, eu tô mostrando aqui, ó, como a Bíblia descreve o céu. Bom, gente, então deu pra perceber como é o conteúdo do livro, como é rico, como tem muita opção de foto, de mapas, isso é muito bom pra ir se localizando, de fotos antigas, tá vendo? Isso é muito, muito legal. Por isso eu super indico esse livro aqui. Aqui também eu marquei como você usa a Bíblia. Aí ele vem explicando o número do capítulo, o número da página, o nome do livro. Muito legal. E qual a mensagem da Bíblia, gente? A gente sabe que a Bíblia é um livro muito importante, mas o que ela diz para as pessoas? Qual é a mensagem dela? Muita gente lê a Bíblia regularmente e acaba não aprendendo nada na Bíblia. Então, algumas recomendações. Vivam em paz, cuidem do mundo, contem para outras pessoas, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. Palavras importantes. Aqui ele tem, né, o significado das palavrinhas utilizadas. Porque com certeza muitos daqui ele pode não conhecer e não fazer parte do vocabulário dele. Agora vamos para o próximo livro. Vem. Viagem pela Bíblia. Esse livro aqui é muito, muito legal. Enquanto o outro livro mostra a parte do estudo sobre a origem da Bíblia, esse livro ele faz uma viagem pela Bíblia. E olha, gente, que sensacional. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Aqui tem um plano de viagem que diz assim: esse livro vai levar você uma viagem pelo tempo, até uma época entre 2 e 3 mil anos atrás. É uma oportunidade de visitar alguma das cenas mais importantes dos tempos bíblicos. E aí ele vai reproduzindo essas cenas, que é justamente para exemplificar o acontecimento histórico. Idiomas úteis, no Antigo Testamento foi o hebraico, no Segundo Testamento foi o grego. E Jesus ele falava em aramaico. O início da viagem, aí ele começa a viagem falando sobre lá no início mesmo, tá vendo? Desde o Jardim do Éden, a Barca de Noé, ele vai contando as histórias, fazendo as aplicações. O caminho de Abraão, olha só que super interessante esse desenho, gente. Muito bom, tá mostrando como era o funcionamento do serviço em Canaã. Então a gente vendo essa figura aqui, a gente consegue mentalizar e idealizar muito melhor. Cereais no Egito, aqui ele de novo. Sinai, muito legal você aí também. A vida no campo na terra de Canaã, muito bom, maravilhoso. Aqui fala sobre uma cidade de Filisteia, Assunção, capital de Jerusalém, inimigo assírio, e fala muita coisa, muita coisa. Aqui, ó, que legal essa página aqui. Tem uma página inteirinha para falar e mostrar como é que é algum lugar. Eu tô folheando rápido aqui, mas deu para entender o mistério. A criança ela vai viajando aqui. Simples assim. Muito bom. Esse livro aqui é um livro sensacional. Está super aprovado, na minha opinião. Vou fechar ele aqui. E eu espero que vocês tenham curtido essas indicações. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das indicações que eu trouxe para vocês hoje. Ter esse material na sua biblioteca vai ser um investimento muito bom para você, para sua família e para o seu ministério. Eu acredito que até mesmo você vai descobrir muitas coisas que você não sabia a respeito da Bíblia, não é verdade? Bom, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, deixa também aqui seus comentários, suas impressões sobre o vídeo, eu vou responder com muito carinho. E não se esqueça de se inscrever no canal. Em algum lugar aqui nessa página você pode se inscrever. E clicando no sininho você vai receber um alerta sempre que a gente postar vídeos novos. Um beijo,
Que Deus abençoe você.